Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Caíssa, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e em relacionamentos. E hoje eu estou aqui para falar sobre 5 características associadas ao transtorno de personalidade narcisista. Vamos começar? Bom, e hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior em que eu falava sobre as características desse transtorno de personalidade narcisista. E hoje nós abordaremos mais 5 características que traduzem aí o posicionamento do narcisista frente aos conflitos. Então vamos lá? Primeira característica. A primeira característica diz respeito ao criar atritos e se vitimizar. Sim, os narcisistas são expert em criar atritos e se vitimizar. Tudo começa por um estímulo interno, algo incomodativo, em que em algum momento de tanto pulsar, eles decidem externalizar. Só que fazem isso a partir de ações que acabam por prejudicar e incomodar outras pessoas que estão em torno dele. Já foi dito em outros vídeos que o foco da nossa temática aqui é o narcisismo parental, ou seja, falar sobre pai e mãe narcisista. Por esse motivo, me permita trazer um exemplo aqui da mãe narcisista. Eu sei que o que eu vou falar aqui é algo muito comum e acontece em muitas famílias, não é algo específico do transtorno, não, mas acontece muito entre as mães que são narcisistas. Bom, quando acontece de uma mãe acordar chateada, né, de mau humor nos seus dias e elas vão para a cozinha, meu Deus, é um Deus nos acuda, né? É uma loucura, menina, eu sei. É prato voando, é xícara, é copo, é talher sendo batido, é porta batendo, é uma loucura, né? Tudo começa com algum estímulo interno que às vezes a gente nem sabe qual é a origem, mas esse estímulo fica lá dentro delas pulsando. Tudo acontece internamente, mas de repente aquele incômodo que era interno passa a ser agora externalizado. Ela começa a usar dessa e de outras ações para gerar incômodo em quem está perto dela. Eu sei que essa atitude é muito comum em muitas mulheres e só que são praticadas de forma mais pontual. Só que na mãe narcisista isso é muito recorrente. E a ideia não é só chamar atenção para si, mas também é incomodar, porque elas não se sentem bem sentindo o incômodo sozinha. Elas precisam compartilhar deste incômodo. Nisso, elas começam de forma indireta a criar atritos. Óbvio, eu usei dessa situação aqui, desse exemplo, mas é óbvio também que elas vão utilizar de outras situações, de outras ações para gerar, né, para compartilhar ou para transferir esse incômodo que elas estão sentindo, que elas não conseguem mais sustentar. E não é só isso, como eu já disse, elas vão usar de outros meios, de outros métodos para causar, para chamar atenção, para gerar incômodo e, óbvio, para criar conflito. E isso é muito prejudicial à criança ou à adolescente que está sempre assistindo a essas cenas e consumindo essas emoções que são da sua mãe. Pode a criança ou adolescente acabar refletindo esses mesmos comportamentos, né, tendo comportamentos muito similares ao da mãe, mas essa criança ou esse adolescente pode acabar também reprimindo, entrando num estado de ansiedade, de tensão. Isso pode se tornar um gatilho. E todas as vezes que essa criança ou adolescente estiver perto da mãe, em especial nesse ambiente onde ela cria situação, como por exemplo a cozinha é o ambiente citado aqui, elas vão se sentir mal, né? Elas vão se sentir incomodadas. Possa ser que a mãe não esteja fazendo absolutamente nada, mas aquilo vai gerar um gatilho e ela vai sentir como se a mãe estivesse fazendo. Claro que tudo isso acontece internamente, né, na criança e no adolescente. Então elas vão sentir medo, vão sentir ansiedade,
vão estar sempre assim tensionadas, angustiadas, porque nunca sabem o que podem esperar dessa mãe, como que essa mãe vai agir ou reagir a determinadas situações. E isso pode ser algo, né, muito simples, que às vezes a gente acha até graça quando a gente vê situações como essa, né, sendo algo de brincadeira por comediantes, mas a gente sabe que atitudes como essa não são modelo para os nossos filhos e trazem sim prejuízos, ainda que imperceptíveis, mas trazem prejuízos, tá? Então, assim, a mãe ou o pai narcisista, e aqui a gente também pode trabalhar outros personagens, como por exemplo, né, o patrão, o cônjuge, eles vão sempre buscar criar conflitos. Eles sempre vão dar origem, às vezes, né, com uma piada, com um deboche, né? Eles vão procurando ali meios de incomodar aquela outra pessoa, né? Em especial fazendo uma série de provocações à pessoa, até que o outro se renda, né? Até que ele perceba que criou ali uma instabilidade emocional no outro e o outro acabou por vez tendo uma péssima reação, um mau comportamento, né, diante da ação, né, de provocação da pessoa que é narcisista. Então, em relação aos filhos, né, voltando aqui um pouquinho, pai e mãe vai sim acabar fazendo também essa provocação até que os filhos saiam, né, percam completamente o controle, o limite de si e das suas ações também. Então, vão provocar até que os filhos tenham um mau comportamento e eles possam voltar a culpa para os filhos, né? Até que eles possam dizer, ó, aí, tá vendo? Olha aí o que você fez, eu não disse como você é desrespeitoso, tá vendo como você é desobediente? E devolve, né, essa culpa, transfere essa responsabilidade para os filhos e se colocando, né, no lugar de quê? De vítima. Há um detalhe, existe uma pequena diferença aí em termos dessa característica com relação a pai e mãe narcisista. O pai ele vai costumar ser mais evitativo, né, mais indiferente. A mãe ela vai ter esse senso mais provocativo. Então é muito difícil que haja uma relação saudável e pacificadora entre mãe narcisista e seus filhos. Sempre a relação vai ser marcada por atritos, conflitos, discussões, né, brigas intensas e constantes. O cônjuge também pode ter essa mesma atitude, né, provocando o seu parceiro até que ele veja que o outro se desequilibrou e ele pode estar falando assim, tá vendo, eu não disse aí que você é louca? Tá vendo por que não dá para acreditar em você? Tá vendo por que eu sou assim? Olha como você age. Como que alguém vai acreditar em você desse jeito? Olha aí o que você fez. Tá vendo como você é? Você é uma pessoa desrespeitosa, você não tem limites. Olha aí, você não sabe nem ser submissa. Então, vai gerar provocação, vai desestabilizar a vítima e depois vai fazer todo esse movimento aí de vitimização, culpando, no caso, a vítima para se defender, para se proteger. Então, como podem ver, não é nada fácil lidar com uma pessoa narcisista. Segunda característica diz respeito ao fato de todo narcisista ser rei ou rainha do drama e da indireta. Gente, sério, que coisa chata é a tal da indireta. Meu Deus, gente, se vocês têm algo para falar, sejam óbvios, objetivos, claros, sejam diretos, ainda que seja algo muito desagradável, que seja um assunto, né, delicado, mas ainda assim não fique jogando indireta. O negócio chato é a tal da indireta. E pessoas narcisistas têm esse hábito de serem indiretos, né, para às vezes reter algo, né, de alguém, para incomodar, para gerar provocação. Então, por exemplo, assim,
quando eles querem tirar alguma informação de você, ao invés de ser direto e perguntar, eles ficam fazendo rodeio, jogando indiretas mesmo, fazendo jogos, né, para que você solte alguma coisa, para que você diga alguma coisa a seu respeito. Às vezes eles podem trazer até algo deles mesmo, como uma forma de estimular você a falar algo seu também, porque eles querem saber. E muitas vezes, né, passam o dia ali em torno de você, tentando falar algo que desagradou eles, que não foi confortável, que eles não gostaram, mas para isso ficam fazendo jogos constantemente, e isso é muito prejudicial, né, dentro das relações. Isso é desagradável, isso mexe muitas vezes com o psicológico, em especial quando se trata de criança, adolescente, que estão ainda em desenvolvimento, né? A indireta é algo confuso, que a criança às vezes não consegue pegar, não consegue entender, não consegue perceber, não consegue absorver a informação por detrás da indireta. Então, muitas vezes o pai ou a mãe joga a indireta esperando que aquele filho ele receba aquilo e reaja mediante o que eles esperam. Aí o filho não reage, o que acontece? Eles ficam com mais raiva ainda e acabam reagindo negativamente, né? E às vezes até punindo esses filhos. Então, assim, a tal da indireta é algo assim, por favor, se você é assim de usar de indireta, pare com isso agora, porque é algo muito ruim, é muito chato, muito desagradável. E infelizmente é um hábito dessas pessoas, é a tal da indireta, tá? E por falar em drama, né, como já disse, eles também são reis e rainhas do drama. Nisso daí eles dão um show. Se for para encenar, eles encenam direitinho, tá? Se for precisar desmaiar, eles desmaiam. Se for necessário chorar, eles choram. Inclusive, o choro é uma marca, tá ali, sempre presente. Quando eles veem, né, na verdade, que não conseguem mais sustentar a situação, que eles foram de alguma forma descobertos, aí eles reagem muitas vezes fazendo drama, né? Inclusive, quando eles percebem que não tem mais como culpar o outro, que o outro não abaixa a cabeça para ele, que o outro sabe da verdade, então é um momento que eles se jogam, que eles passam mal, que eles choram e choram mesmo, né, para fazer aí um movimento do cala a boca, né, e devolver a culpa. Eles sempre vão criar uma estratégia para devolver a culpa que estão sentindo para o outro. E isso daí, né, é uma forma. O drama é sempre uma maneira, um método que eles têm para se vitimizar. Peraí, eu ouvi falar em negação? Sim, negação é uma outra característica. Como assim, Caíssa, é uma outra característica? Prestem atenção. Para começar, os narcisistas, eles têm um hábito a negar tudo e todas as coisas, a começar de si mesmo. Não é que eles neguem a si, não pelo menos o eu que eles criaram. Eles a isso não negam. Porém, eles começam já um tanto equivocados, porque eles decidem oprimir o seu eu real ao negarem o seu eu real e vestirem a roupa e a ideia e viverem tal como o eu ideal. Então essa é a primeira negação que os narcisistas fazem. Outra coisa é que eles também negam aos seus sentimentos. Eles também vão reprimir esse sentimento, eles vão sufocar esses sentimentos neles. Eles não se permitem demonstrar nenhum tipo de sentimento que eles entendam ou correlacionam como sendo um sentimento de gente fraca. Então, vocês não vão ver muito narcisista, né, falando de amor com os filhos, dando demonstração de amor, de carinho a esses filhos. A não ser, né, que seja em público. Aí é outra coisa por conta, né, da imagem que eles querem passar.
Mas na vida real, dentro de casa, eles vão agir como eles realmente são. Eles não vão estar dando essas demonstrações de afeto, de carinho, né? Então eles vão ter essa dificuldade para abraçar, para acolher, para beijar. Eles vão ser um pouco assim, digamos, frios com relação a essas demonstrações. No caso do cônjuge também, ele vai ter também essa mesma dificuldade de demonstração de afeto, né? De romantizar a relação. Então, eles vão estar sempre negando esses sentimentos que eles entendem como sendo de pessoas fracas. Eles vão se apropriar de sentimentos e comportamentos que denotem força, poder, autoridade. Inclusive, eles confundem muito a questão da autoridade com autoritarismo. Na verdade, o que são autoritários, né? Eles querem impor o respeito, impor a admiração e não conquistar tudo isso. Então, eles vão acabar se apropriando, por exemplo, da raiva, da fúria, do desprezo, da indiferença, da arrogância, da vaidade, da prepotência, né? Então, tudo que transmite na cabeça deles a ideia de poder. Inclusive, em um vídeo que eu estive falando sobre esse mesmo tema, eu falei a respeito de Hitler, né? E ele é essa pessoa que transmite a partir da sua imagem poder, autoridade, domínio, mas que era uma pessoa hostil, né? Que com certeza vivia dessas práticas, desses comportamentos aí, usando sempre, né, ou demonstrando sempre sentimentos de raiva, de fúria, e isso é uma coisa que foi correlacionada, inclusive a mídia tem muita responsabilidade sobre isso, sobre relacionar, né, a questão da autoridade, do poder com comportamentos como esse. Eu sei que isso está mudando bastante, mas por muito tempo comportamentos hostis de violência foram associados à ideia de poder e autoridade. Então, essas pessoas aprenderam, de certa forma, socialmente, que para se impor, para se colocar na sociedade, ser respeitado e ser admirado, eles precisam agir desta forma assim, até porque eles têm um sentimento de inferioridade muito grande e eles temem ser passados para trás, serem subestimados, serem também subservientes, porque uma vez, em algum momento da vida, eles foram realmente, né, submetidos às condições hostis em que trouxeram para eles esse sentimento de humilhação. Então, eles não aceitarão mais serem humilhados ou estar em condição como esta. Então, com medo, né, com receio, às vezes por uma questão de defesa, para não estarem mais sujeitos a uma situação assim, eles acabam sujeitando os outros, né, subestimando os outros, fazendo com que os outros sejam subservientes a eles e não submissos, tá? Que é uma coisa aqui que difere muito, mas não é tema aqui para esse vídeo, não. E ainda sobre essa questão da negação, para além deles negarem o eu real, negarem também os seus próprios sentimentos, eles ainda negam a sua história, negam a sua realidade, negam o que fizeram no seu passado. Eles sempre acabam negando tudo, né? Tentando esconder. Para quê? Para poder preservar a imagem. Então, assim, muito dificilmente filhos de pais narcisistas vão tomar conhecimento da história da família, tomar conhecimento da história, do passado de sua mãe, do histórico do seu pai. É óbvio, né, gente? Também não é interessante você estar abordando toda a sua vida, toda a sua trajetória para os seus filhos. Eu sei que nem tudo pode ser contado, né? Porém, é importante em alguns momentos trazer alguns pontos da história, né, da sua família, dos seus antepassados, da sua origem, para poder gerar esse sentimento de pertencimento nos seus filhos e também colaborar na construção de identidade deles. Então, ainda que você não conte tudo, é importante contar alguns trechos dessa história.
É importante para esse filho, para essa filha, saber algumas coisas, porque a partir desse conhecimento, eles vão começar a olhar para si, a se identificar com algumas coisas, aprender com algumas coisas para não repetir também a ação. Principalmente eu percebo que a pessoa que é narcisista, ela vai ter uma dificuldade de olhar para esse passado e ela vai querer ocultar esse passado, esconder esse passado dos seus filhos para poder manter uma imagem dela e uma imagem dessa família, porque ela acaba sendo muito fiel a essa família. Só que isso traz uma série de malefícios. Isso faz muito mal para ela, que fica carregando, né, todas essas questões familiares e não compartilha com seus filhos aquilo que muitas vezes se faria necessário para que os filhos também se atentam, venham aprender com os antepassados e não repetir mais a ação. É até uma questão de proteção a esses filhos, mas a maioria dos pais, infelizmente, não querem abordar temáticas como essas e acabam ocultando, né, dos seus filhos histórias e fatos importantes que aconteceram na família. Uma coisa que o narcisista é muito bom é em negar as suas ações, negar a responsabilidade daquilo que elas fizeram. Em muitas situações, ainda que você saiba, né, e venha confrontar essa pessoa em relação ao que ela fez, ela vai ali o tempo todo afirmar que ela não fez, que ela não disse, né? E se você quiser confrontar, ela vai criar situações para se manter em estado de negação ou simplesmente, né, para fazer você calar, ela vai fugir, ela vai dar uma de desentendida, mas de toda forma e a qualquer custo elas vão negar a responsabilidade daquilo que elas fizeram. E uma vez tendo já feito algo que foi errado, que foi desagradável, elas não irão assumir também com as consequências. Ainda que fizeram, ainda que te machucaram, elas vão, mesmo sabendo do que elas fizeram, para não carregar a culpa, o que elas vão fazer? Que vocês já estão cansados de ouvir isso daqui, elas vão transferir para você a responsabilidade e vão te culpar. Ainda que você não tenha culpa, elas vão tentar fazer parecer que a culpa é tua, que a responsabilidade pelaquela ação delas, que na verdade para elas nem é uma ação, é uma reação, é tua. Então nem tente confrontar um narcisista, porque em toda e qualquer situação você sempre sairá de errado e ela como a vítima ou como aquela pessoa que sempre terá razão. E se eles não conseguirem provar a inocência deles para fugir da culpa, eles são capazes de qualquer coisa, né? Já falei aqui do drama e agora eu vou falar de uma outra estratégia e que também é uma outra característica do narcisista. O narcisista, para fugir da culpa, para se defender mediante as situações, também para se proteger, eles são capazes de muita coisa, inclusive de omitir e mentir. Então aí tá uma outra característica. São pessoas que costumam ser muito omissas e também mentem demais. Então, com respeito à omissão, eles sempre, né? Eu não disse a respeito da negação? Pois é, a omissão é uma forma também de negação. Então, o narcisista, eles têm o hábito de contar uma história e sempre deixar ali uma lacuna. Eles acabam sendo omissos, sempre sendo muito seletivos na hora de contar os seus casos, as suas histórias. Então, há muitas coisas que eles não vão querer te contar, não vão aceitar falar sobre, vão ocultar aquela informação. E isso fazem, obviamente, para se protegerem, né? Pais fazem isso com os filhos, os cônjuges também podem vir a fazer com seu parceiro, com sua parceira. A omissão, independente que venha de uma pessoa narcisista ou não,
dentro de um relacionamento conjugal é muito prejudicial, porque afeta o direito do outro. Então, há muitas situações, né, dentro de uma relação conjugal que você precisa informar o parceiro ou a parceira, você precisa contar sobre alguns fatos que são importantes, que são relevantes, que de alguma forma pode gerar algum tipo de implicação na vida do outro, certo? Então, eu já vi muitos casais, né, terem muitos problemas depois do casamento por descobrirem coisas que não foram contadas antes de se casar. E aí a outra pessoa se sente na obrigação de ter que lidar com isso. Mas isso é um sinal de falta de respeito, né, de empatia para com o outro. Então, independente de quem seja essa pessoa, você que está me escutando aí, não seja omisso, né? Seja honesto, seja verdadeiro, seja claro, seja transparente com a pessoa que você está relacionando, para que no futuro você não viva uma série aí de problemas. Então, como eu já disse, a omissão é uma característica, né, dos narcisistas, e também a mentira, tá? E eles fazem como uma forma, muitas vezes, de se proteger, né? Proteger aquela imagem perfeita de si que eles criaram. Então, se for preciso também, eles vão mentir. Tem um detalhe, o narcisista mente muito mesmo. Eu lá no Instagram, eu abro uma caixinha para falar sobre essa temática e muitas pessoas me perguntaram a respeito desse tema aí, né, da mentira em relação ao narcisista. E sim, gente, o narcisista omite, né, como eu já disse, mas também mente muito mesmo. E eles podem mentir de forma intencional ou não intencional, porque como eu disse lá também, e eu vou dizer aqui, o narcisista, ele fantasia demais. Então, muitas vezes, as mentiras são carregadas de fantasias. E essas mentiras não costumam ser intencionais, tá? Inclusive, tem um outro detalhe também que gera ruptura na comunicação e que faz pensar que o narcisista está sendo omisso. Ele tem muitas falhas na memória. O narcisista tem uma dificuldade com respeito à memória. Então, não só muitas vezes eles vão gerar falhas na comunicação, omitir informação por esquecimento, também como eles vão mentir pelo mesmo motivo, porque aí, uma vez que eles não se lembram do fato como foi, eles vão criar, né, uma história para gerar uma resposta àquela pessoa. Então, como podem ver, muitas histórias que eles contam são mentiras do início ao fim e muitas vezes são carregadas de fantasias, né, que eles criam em suas mentes para gerar uma resposta para o outro. A mentira contada por eles pode ser também intencionada, tá? E quando costuma ser uma mentira intencionada, você percebe que existe ali uma oscilação naquilo que eles contam, né? Uma incoerência sempre surge ali. Eles trazem algo que é verdadeiro e algo também que não é real, que não é verdade. Então eles vão oscilar nesse jogo aí de verdade e mentira ao contar um fato. É o que nós chamaríamos aqui de meia-verdade. E meia-verdade não é uma mentira? É uma mentira, sim. Porém, tem um fundo também de verdade que eles utilizam para ser ainda mais convincentes diante de suas colocações. Gente, agora a tal da meia-verdade é um problema, viu? Porque diante da história que lhe é contada, você já entra num lugar de confusão, você não sabe o que de fato é verdade, é mentira, se toda a história é verdade, se toda a história é mentira, e aí você começa a discriminar o que lhe é falado e você percebe que há trechos que são verdade e há trechos que são mentira. Então, assim, é muito difícil, né, lidar com uma pessoa que age dessa maneira, porque essa pessoa, a partir daquilo que elas trazem, vai gerar em você
muita confusão. E aí você não vai saber se acredita ou não. E se você ainda demonstrar algum nível de desconfiança sobre o que a pessoa está falando, ela vai acabar reagindo e reagindo muito mal e virando toda a situação contra você, porque ela vai questionar o motivo pelo qual você está desconfiando dela. Ela vai tentar transferir, né, mais uma vez, o que sempre fazem é transferência de culpa, de responsabilidade. Quando eles são confrontados sobre a mentira que eles contam, eles reagem super mal. E a gente agora entra numa outra característica deles, que é o da punição. Então, em situações como essa, como quando eles são pegos na mentira, né, e a pessoa se dispõe a confrontá-los, eles reagem mal. Eu já disse aqui também em outros vídeos que eles não aceitam o confronto, eles não lidam bem com as críticas, eles não aceitam que você venha tentar derrubar ou afetar essa imagem que eles construíram de pessoas boas, de pessoas perfeitas, de pessoas morais. Então, eles vão fazer de tudo para ir contra isso se você tentar destruir essa estrutura que eles criaram, que eles montaram. Então, eles vão acabar punindo a essas pessoas. Eles podem sim vir a punir aquela pessoa por nenhum motivo, apenas porque eles carregam uma bagagem tão negativa e não tratada dentro deles que tudo eles querem, de certa forma, vingar aquilo que eles carregam neles nos outros, né? Então, eles sempre vão ter essas ações punitivas com respeito aos outros. Mas, se você fizer algo que vá contra o que eles querem, o que eles pensam, o que eles almejam, aí sim, eles também vão punir, e agora com a justificativa, com a motivação para, né? Onde eles podem dizer, olha, eu fiz isso porque você fez isso. Ai de quem cair na mão deles, viu? Porque eles não têm limites com respeito às punições que eles geram no outro. Sobre as punições geradas pelos narcisistas, nós já trabalhamos algumas delas aqui, como, por exemplo, o desprezo, a indiferença, a vitimização, que a gente já falou muito, e também a transferência de culpa. E agora eu vou estar falando um pouco sobre outro tipo de punição gerada por eles, que é o tratamento de silêncio. Gente, o tratamento de silêncio é algo que gera muito prejuízo, né, dentro dos relacionamentos. Já que o nosso foco é pai e mãe narcisista, quero dizer que esse tipo de punição aos filhos é realmente muito, mas muito tóxico, abusivo, prejudicial, mexe muito, é uma forma assim de violência, tá? Psicológica aos filhos, às crianças, aos adolescentes. Também acontece muito na relação pai-mãe e seus filhos já numa fase adulta, né? Ainda mais se eles estiverem ainda ligados, né, nesse emaranhados, eles ainda se sentem muito afetados por seus pais. Isso também pode causar-lhes muito sofrimento, tá? Então, o que acontece é que diante, né, das suas insatisfações, diante de uma expectativa que não é satisfeita, diante dos seus interesses que não são satisfeitos em relação ao outro, eles acabam, né, tomando essa decisão de se silenciar em relação ao outro, para mostrar ao outro a sua insatisfação. Imagina só o filho ou a filha numa situação dessa. Primeiro, que se não há justificativa, não há uma motivação que é explicitada para esse filho não vai entender nada.
né? Ele vai olhar para a situação e ele vai se questionar o porquê dessa ação. E, obviamente, ele mesmo vai julgar que o pai ou a mãe não está falando com ele por culpa dele, porque ele é ruim, porque ele é mau, porque aquilo que ele fez foi muito mal, foi muito perverso e que eles não são dignos realmente de que o pai ou a mãe esteja conversando com eles. Então, eles vão acabar adoecendo, né? Porque isso é de fato uma violência psicológica, machuca, né? Realmente traz muito dano, traz sofrimento, ainda mais se tratar de uma criança pequena que não entende o que é isso, que não entende o porquê disso e vai acabar trazendo toda a culpa daquela situação para si, se machucando ainda mais, se martirizando com a situação, gerando ainda mais uma dependência em relação àquela mãe ou àquele pai, e aquilo vai servir ainda mais de alimento para aquele pai e aquela mãe narcisista que vai se achar no poder, né, na autoridade em relação àqueles filhos, vão se colocar num lugar de superioridade e esses filhos vão se sentir como? Se sentir rebaixados, se sentirem menosprezados, humilhados, né, minimizados até mesmo diante do seu próprio valor. Porque pensa aí, um pai e uma mãe que deixa de conversar com o seu filho, não é só por horas, não é só por alguns poucos minutos, mas por dias, por meses e até por anos. E isso realmente vai criar uma debilidade na relação, mas também vai trazer, como eu já disse e repito, muitos sofrimentos e problemas até de cunho psicológico para esse filho ou para essa filha. Bom, e essas foram as características que eu trouxe hoje, né? 5 características aí bem polêmicas em relação a esse transtorno de personalidade, e nos próximos vídeos eu ainda estarei abordando outras novas características relacionadas a esse transtorno. Lá no Instagram, então abrindo um parênteses aqui, se você não me segue, começa a me seguir lá, é caissacarole.pc, tá bom? Começa a me seguir lá, que eu também trago muito conteúdos tipo esse aqui lá, mas de uma forma mais simplória, né? E abro sempre uma caixinha para a gente estar debatendo assuntos como esse, assuntos que eu entendo que são relevantes, e abro para que vocês deixem lá suas opiniões. Eu sempre falo isso, né? Deixa aqui sua opinião, sua sugestão, seu comentário, seu desabafo, né? E as pessoas realmente vão lá e comentam e a gente pode abrir para uma discussão legal que pode servir, né? Que pode ser utilitário para outras pessoas que passam por ali e ver a postagem, ver o stories, né? Enfim. Então é isso, eu espero que você tenha curtido, aproveitado todo o conhecimento que foi compartilhado aqui e aprendido um pouco mais, tá certo? E não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, e se você não for inscrito, aproveita aí e se inscreve nesse canal, tá certo? Então é isso, ficamos por aqui, até a próxima, tchau, tchau!